André, olha Não, lá o o time Daniel falando que inteiro eu é sou 10, vocês são boazinha. sensacionais. Obrigada. Ô, André, vamos lá, né? Vamos falar aqui. Tem um assunto que eu queria repercutir com você. Toda essa questão aí na zona do euro. A gente trouxe aqui várias notícias muito, né, difíceis por lá. Índices de inflação recorde na zona do euro. Essa onda do calor enorme também por lá. Agora, dados aqui da própria OMS alertando, né? Muitos casos de Covid também sendo triplicados por lá. Uma preocupação de novos lockdowns ou não, também pesando muito lá na zona do euro. Expectativa aí para a subida de juros na próxima quinta-feira pelo Banco Central Europeu, o que não faz há muitos anos. Eu queria entender um pouquinho da sua perspectiva para todo esse cenário, como que você está vendo, né, todos esses impactos também, não só para a zona do euro, mas para todos os mercados em geral. Bom, uma das coisas que a gente consegue perceber, eu acho que a gente até já comentou, falamos sobre isso ano passado, a gente viu aí um surto, né, uma explosão, por exemplo, do valor das commodities ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, mas elas já vinham subindo bastante, né? E antes mesmo da pandemia. E durante todo esse tempo eu vi muitos analistas que eu gosto muito, respeito muito, que aprendi muito com eles, falando, por exemplo, de super ciclo de commodities. E eu nunca acreditei nesse super ciclo de commodities que eles falavam, né? Não no sentido de um super ciclo de commodities como que a gente teve no início da década, deixa eu já fazer, retrasada, nossa, o tempo passa, hein? Década retrasada lá do primeiro, inclusive, primeiro governo petista que surfou aquela onda de commodities e hoje utiliza isso desonestamente para fazer campanha eleitoral, né? É, e foi aquela fase que ganhamos os 3 graus de investimento, etc. Ali foi um super ciclo de commodities, né? Ali a China começou aquele crescimento, né, de 2 dígitos ao ano, 15%, 14%, e que depois veio se reduzindo depois na década passada. A grande questão era se ia fazer soft landing, hard landing, e veio reduzindo aos poucos o seu crescimento, né, e obviamente consumindo menos commodities por conta disso. Por exemplo, atualmente a gente viu a China nas últimas semanas, a China subiu quase 20% a bolsa de valores, né, Xangai, depois de anúncio de estímulos econômicos e infraestrutura, indo na contramão do mundo que estava preocupadíssimo com a inflação e estava começando a enxugar o excesso de liquidez, a China novamente tentando injetar dinheiro na economia, e aonde ela sempre injetou principalmente infraestrutura, construção, né? E a gente viu que o minério de ferro não acompanhou, que foi um baita de um sinal de divergência. Mas com relação às commodities, a gente passou aí desde 2008, foram 14 anos, né, com juros negativos praticamente em todas as nações desenvolvidas, negativos ou zero, né, como Estados Unidos, 0 a 0,25, e a gente viu uma corrida gigantesca em busca de ativos, né, ativos teoricamente, não vou dizer sem risco, porque eles são marcados a mercado e oscilam o tempo todo, né? Mas ativos, além das ações, ativos que têm algum valor, porque são utilizados na economia normal, como, por exemplo, cobre, né? Mais de 1.600 ligas metálicas utilizam cobre. Então a gente viu uma explosão das commodities, que justamente o pessoal associou a super ciclo das commodities, né? E eu não via isso como um super ciclo, eu via, na verdade, como excesso de liquidez e como uma contraposição ao dólar. O dólar lá embaixo, o dólar despencou justamente porque o juros era negativo nos Estados Unidos, né? Juros real, que se for levar em conta a inflação, e aí o mundo inteiro comprou commodities como uma alternativa ao dólar. E o que a gente vê agora? O dólar explodindo. Inclusive, eu mostrei aqui semana passada aquele gráfico que sugere que o dólar vai testar o topo de 2001, né, o maior patamar, o dólar index, no caso, 120 pontos.
e que o euro, que tinha atingido a paridade, a tendência era ficar ainda mais barato em relação ao dólar, né? E nessa alta espetacular do dólar, a gente começou a ver uma correção nesse mesmo 6 meses das commodities. Ou seja, o efeito inverso. Quando o juros estava a zero, que o mercado não tinha interesse nos títulos do Tesouro. Com isso, o dólar desvalorizando, o mercado indo para ativos de risco, de commodities a ações, e aí vou até incluir criptomoedas, por exemplo, excesso de liquidez. Né, ontem eu participei de uma entrevista, de uma pesquisa, para falar sobre criptomoedas, os tópicos abordados eram, além das criptomoedas e blockchain, era também tokens e, pasmem, era os NFTs e tokens de games, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, fan token games, né? O que eu achava disso? Ou seja, foi um mundo inundado por liquidez, e aí sempre tem um lugar para colocar dinheiro, né? De ativos de luxo. A gente viu a explosão aí de ativos de luxo, como, por exemplo, carros importados, etc., vinhos, relógios, né? Um Rolex está a fila de espera de um Rolex Zero, né? Aqueles mais básicos, né? Você que pode falar isso de um Rolex. O mais básico está levando de 4 a 5 anos, né? Um Batman, que é um que tem uma catraca preta e azul. 5 anos de espera. Um usado, eu vi o preço, um usado, US$ 41.000. Um relógio que há 2, 3 anos atrás custava é, US$ 5.000, menos de US$ 10.000. Um usado, US$ 41.000. Ou seja, o mundo inundado por liquidez. Então as commodities explodiram. O que a gente vê agora? Um efeito reverso, né? Tudo que sobe um dia cai, nem tudo que cai um dia sobe, mas a gente vê agora as commodities caindo forte. O euro nesse cenário todo, pô, com essa onda de calor, o consumo de energia deve estar aumentando também drasticamente lá, por questão de ar-condicionado, etc. Daqui a pouco a gente vai, daqui a 3, 4, 5 meses, começa novamente o inverno, nova onda de consumo de energia atingindo picos, né? E a Rússia, com certeza, a gente já está vendo isso, a Rússia vai saber utilizar isso muito a seu favor, justamente porque ela está conseguindo, né, desovar todos os hidrocarbonetos, né, petróleo e gás, ela está conseguindo mercados alternativos, vendendo a preço de banana, mas vendendo, né, conseguindo fazer caixa, manter e sustentar a sua guerra, que são os países ali na Ásia, especialmente a China. Então, a Europa está hoje num mato sem cachorro, está numa confusão é, lascada que não dá para a gente conseguir enxergar o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? Principalmente no aspecto energético. O petróleo, apesar agora estava caindo 2%, ele atingiu uma linha de tendência primária de alta agora há alguns dias, né? Depois de algumas semanas andando de lado e corrigindo, pode retomar essa alta, justamente por conta do consumo maior de energia, a especulação em cima disso também, é óbvio, na Europa. O aeroporto de Heathrow, em Londres, semana passada, decretou um limite máximo de passageiros por dia. Então, talvez por conta de ter acabado a pandemia, o lockdown, etc., depois de 2 anos o povo resolveu viajar. E, obviamente, com a alta do dólar, né, quando a gente fala de DXY, a gente está falando de também redução da Libra, redução do euro, ou seja, redução do iene. Então, enfim, por uma série de fatores, o verão europeu, o primeiro verão aí de 3 anos. Então, a gente está vendo uma Europa saindo no lockdown. Tem essa questão agora que é uma incógnita, se vamos ter novos lockdowns ou não. Eu acredito que não, né? Eu acredito que semana passada, eu acho que a gente comentou por WhatsApp, né? A minha sogra tinha pego
Covid, foi para UTI e tudo, mas dois, três dias depois já saiu, ficou 2 dias no quarto, já saiu, já está em casa. Ou seja, o Covid ainda está por aí, mas a tendência a gente vê o número de mortos, a média móvel aqui no Brasil, ontem estava 240 e poucos, né? Estabilizada. Quando você fala 240, tirando o lado humano disso, talvez seja um número até menor que outras doenças infecciosas. Então, eu acho que, tirando a China, que teve aquela característica de lockdown zero, é um país de 1,4 bilhões de habitantes, e uma pandemia lá tem a característica de talvez matar milhões de pessoas sempre, eles estão muito mais resistentes com relação à liberalização. Mas eu acho que a Europa, até por serem países democráticos, acho que não vão aceitar outro lockdown. Acho que isso não vai ser problema na Europa. Até porque, né? Acho que a gente Até vai porque a ter situação já está bem... a situação lá está bem difícil, bem né, André? Mais um lockdown agora, acabar com a economia europeia, né?